Vou falar sobre o Aderlan. A informação que eu apurei nos bastidores é um pouco diferente da informação que o Carille disse na coletiva. O Carille disse na coletiva que a lesão não foi grave e que o jogador pode voltar a treinar normalmente até o final da semana. Essa é a informação do Carille. Ele falou isso na coletiva. E é claro, né, a gente não pode se contentar, se acomodar com uma informação oficial. Você tem que buscar novas informações, porque nem sempre o que a fonte oficial diz é o retrato fiel da verdade, porque há interesses em jogos, né, gente? Há interesses de você esconder informação, de você despistar, há interesses. Então, o jornalista ele tem que ir buscar informações de todas as pessoas que fazem parte ali, né, do meio, né, no caso do Santos, para poder ter uma informação mais próxima da realidade. Pelo que eu apurei, ele teve uma lesão muscular. Ele não teve simplesmente um edema, um desconforto. A informação que eu apurei é que ele teve uma lesão de grau 1, que é a lesão mais leve, mas é uma lesão. É uma lesão. E é uma lesão que tira jogador de jogo no mínimo 10 dias, para voltar a ter condições de treinar para jogar. Então, eu não vejo, Wagner Frederico, não vejo condições de o Aderlan jogar essa partida. É uma interpretação pela apuração que eu fiz. Eu não vejo. Se é uma lesão de grau 1, é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Tem jogador que consegue se recuperar. Pode. Ele pode voltar. Mas, sinceramente, pela minha experiência em cobertura de futebol, acho que ele está fora do jogo. Ele não joga a semifinal. Essa é uma informação misturada com opinião. Informação de bastidores, de apuração, misturada com a minha opinião. E aí, claro, utilizando a experiência de cobertura de futebol. Para mim, ele não joga. Para mim, o Aderlan está fora do jogo. Se foi lesão de grau 1, como eu apurei, como eu consegui confirmar, ele está fora do jogo. Muito, muito difícil que ele tenha condições de jogar. O Carille deu a entender na coletiva que ele não teve lesão, que foi só um desconforto. O que é um desconforto? Um edema, uma leve inflamação que dá ali no músculo e o cara, né, não fica bem para jogar, fica com dor. Se ele jogar, pode piorar, pode resultar numa lesão. Pelo que o Carille disse na coletiva, a impressão que deu é que ele não usou a palavra lesão nem edema, mas a impressão que deu é que foi algo mais simples como um edema, né? Mas a minha apuração hoje me leva a acreditar que não foi edema, que foi lesão, e se foi lesão, ele está fora do jogo. Se foi lesão, gente, vamos lá, o cara não vai poder treinar a semana inteira. Ele vai ter que fazer um tratamento para recuperar a lesão, que é uma lesão simples, de grau 1, mas é lesão. Requer aí 10 dias de tratamento. Então ele só começaria a treinar, na melhor das hipóteses, na segunda-feira. Segunda-feira, antevéspera de jogo. Como é que ele vai para o jogo com 2 dias de treino, sem treinar com bola? Então, vou repetir, na minha visão, muito difícil que ele volte. O Departamento Médico do Santos, pelo que eu me informei, vai acelerar o processo, vai fazer de tudo para que ele tenha condições de jogo, mas eu acho que é muito difícil. Muito difícil. Para mim, Aderlan está fora do jogo. Para mim, Aderlan não joga. E aí, teremos mais uma dúvida, né? Quem vai jogar? Vai jogar de novo o Felipe Jonathan na esquerda e o Rainer na direita, como aconteceu no jogo contra a Portuguesa? Ou o Carille vai, né, ter coragem de tirar o Felipe Jonathan e colocar o menino para jogar? Não estou dizendo que se o Carille não tomar essa decisão, ele está errado, não. E nem eu sei se eu teria coragem de colocar o JP Sherman de cara como titular num jogo como esse. Não sei se eu teria coragem. Claro, ele tem muito mais condição de avaliar do que eu. Ele está ali, conhece os jogadores, está no dia a dia dos jogadores, está treinando a equipe. É óbvio, ele tem muito mais condições. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu precisaria me sentir muito seguro para escalar um jogador como titular pela primeira vez num jogo como esse.
Talvez eu optasse em tentar de novo com o Felipe Jonathan e o Rainer na direita. Mas eu ia fazer de tudo, se estivesse no lugar do Carille, eu ia fazer de tudo para testar o menino e tirar o Felipe Jonathan, porque eu acho que o Santos, com o Felipe Jonathan, está perdendo muito ali, está perdendo muito. É um jogador que não marca, que obriga o Guilherme a se desdobrar para ajudá-lo na marcação, atrapalha o desempenho dos volantes, dos zagueiros, que tem que dar cobertura para ele toda hora, porque ele não volta. É muito difícil. É muito difícil hoje você jogar com o Felipe Jonathan da forma como ele está jogando. Então eu tentaria de tudo para colocar o menino. Não sei se eu tomaria essa decisão, porque é um risco alto, né? Mas eu tentaria de tudo para colocar o Sherman e deixar o Felipe Jonathan no banco. Juliano Ozocal, a VF dá-se a impressão que nosso DM é muito fraco. Juliano ficou fora vários jogos e sem sabermos o que ele tinha. Agora Adelan pode ser outra novela. Vamos lá, gente. Eu não colocaria a culpa no departamento médico do Santos. Eu não colocaria a culpa no departamento médico do Santos. Primeiro, quando você tem uma série de lesões dentro de um clube, quando há muitas contusões, a culpa não é do departamento médico. O departamento médico pode errar no tratamento, mas não no fato de haver uma série de lesões. A culpa aí, né, a responsabilidade maior aí é da preparação física. São dos preparadores físicos. Porque são esses caras que têm que manter ali um equilíbrio entre manter o time muito bem treinado, muito bem preparado, e não expor os jogadores ao risco de lesão. Porque quando você ultrapassa do ponto, quando você ultrapassa o limite do treinamento, e você tem um limite coletivo e tem um limite individual, tem jogador que aguenta menos do que outros, por uma série de fatores. O Juliano, por exemplo, é um jogador que tem que ter uma preparação física personalizada. Não dá para você expor ao Juliano ao mesmo nível de preparação física que você expõe ao Patati, ao Sherman, ao Schmidt, a jogadores mais jovens, jogadores mais inteiros. O problema do Juliano não tem nada a ver com o departamento médico do Santos. O problema do Juliano é que ele tem um problema crônico. Eu já cansei de falar isso aqui. Ele tem uma lesão na canela, uma fratura por estresse. Então ele não pode ficar submetido à mesma carga de treinamento do que um jogador que não tem esse tipo de problema. E aí, quando se ultrapassa desse ponto, o jogador sofre, demora para recuperar, porque o cara tem dor, não consegue treinar direito, não aguenta a carga de treinamento. Não acho, portanto, que a culpa, nesse caso e em outros, é do departamento médico. Eu acho que a culpa aí, quando se ultrapassa do limite, é de quem faz a preparação física. Tem que saber dosar, né, a carga exata de treinamento de forma coletiva e também de forma individual. Quem mais aqui? Aparecido Ladislau, Wagner, se o Adelan... Cadê? Já aqui. Se o Adelan voltar na estreia da Série B, acho que já tá bom. Acho que ele não tá botando muita fé, né, no DM do Santos. Zeca Raimundo, para o time ter intensidade, tem que ter um bom preparo físico, sem dúvida nenhuma, evidentemente. Agora, ter um bom preparo físico não significa, né, você não vai conseguir que a equipe tenha um bom preparo físico expondo os jogadores a uma carga excessiva de treinamentos. Não é assim que você vai conseguir. Isso só vai expor os jogadores a um risco maior de sofrer lesão, né?